Amém. Capítulo 2, verso 1 de 2 Samuel. Depois disso consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres. E verso 3: fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. Amém? Então aqui é o texto que inspirou o apóstolo desde 10 anos atrás a fazer esse tema, Conquistando Hebrom, porque a primeira unção de Davi como rei, a primeira coroação de Davi não foi em Jerusalém, foi em Hebrom. Foi em Hebrom, juntamente com a sua equipe, juntamente com as famílias dele e da sua equipe, e juntamente com a tribo de Judá. Então Davi, ele era um homem temente a Deus. Uma das coisas que eu admiro em Davi, a palavra diz que ele era o homem segundo o coração de Deus, que ele não agia pela força humana. Ele tinha dependência de Deus. Quem quer aprender a ouvir a voz de Deus na leitura da palavra, quem quer discernir a voz de Deus, deixa eu ver, levanta as mãos, fecha os olhos, fala: Senhor Deus, me dê o coração, a atitude e a sensibilidade de Davi, para não tomar decisões debaixo de carga emocional ou apenas racional, mas para tomar decisões guiado pelo Espírito Santo. Amém? Irmãos, Deus colocou um pensamento esses dias. Eu vi alguém falar: é óbvio. Falei: óbvio. O que é óbvio? Óbvio é algo que parece que é e é. Não é isso? É uma decisão que você tem que tomar que é óbvia. Que a decisão aparentemente é oportunidade. E aqui, qual era a decisão talvez que os capitães de Davi, a equipe dele, a sua própria família falaram: Davi, Saul morreu, os filisteus mataram Saul, os filisteus mataram Jonatas, sucessor de Saul, o profeta Samuel te ungiu para ser rei em Israel. Chegou a hora então, Davi, de você ir para Jerusalém e assumir o trono de Israel. Você foi um herói de guerra, você foi celebrado, você foi exilado, você é uma pessoa muito querida em Israel. Não deixe o lugar, o trono vazio, porque talvez outra pessoa má pode ocupar. Era o pensamento lógico, era o sentimento lógico, era a decisão óbvia. Mas nem sempre aquilo que é óbvio vem de Deus. Josué fez aliança com os representantes de uma nação que mentiram para ele. Eles pegaram pães bolorentos, vestes sujas, deram aparência que viam de longe, procuraram Josué e os príncipes de Israel, os gibeonitas, né, a palavra diz. E eles fizeram armadilha para Josué. Eles falaram: ouvimos falar do Deus de Israel, ouvimos falar que você está conquistando o território de Canaã, e nós, ouvindo a fama de Deus e como Deus tem usado você, nós viemos de longe para fazer uma aliança. E eles mostraram as vestes que pareciam vir de longe, os pães embolorados que pareciam vir de uma longa viagem. O que aconteceu? Josué fez aliança com eles.
E eles moravam ali do lado, eram vizinhos. Era uma das nações más que Deus falou que Josué teria que destruir e tomar posse da terra deles. Porque Josué decidiu em cima de um raciocínio que parecia natural junto com os seus líderes. Meu irmão, nem sempre aquilo que reluz é ouro. Quem já ouviu esse provérbio, né? Nem tudo que reluz é ouro. Davi, já um homem que passou por várias perseguições, várias tribulações. Hebron, eu disse domingo à noite aqui, Hebron não é um dia, Hebron é uma história. Quem está conosco na Fonte da Vida, primeiramente há mais de 20 anos, deixa eu ver, levanta a mão. Viu seus filhos, está vendo seus filhos crescer aqui, talvez seus netos. Quem está conosco há mais de 10 anos agora? Entre 10 e 20, levanta a mão. Ó, que turma maravilhosa. Quem está conosco de 0 a 10 anos? Deixa eu ver, levanta a mão. Né? Então é uma história. Davi foi ungido por Samuel ainda jovem para ser rei de Israel. E se passou uma semana, se passou um ano, se passaram anos, e Davi não foi rei. Imagina o que significa Hebron para Davi. Davi talvez lembrou quando ele teve que ficar ali esquecido, ignorado pelo seu pai, pelos seus irmãos, cuidando daquelas pequenas ovelhas do seu pai. Ele se lembrou quando o urso e o leão vieram tomar aquelas ovelhas e zelosamente, com fé, responsabilidade, não estava diante de ninguém, estava ali, longe dos olhos de uma plateia, mas diante de Deus ele falou: Deus me deu uma responsabilidade, meu pai me deu uma responsabilidade, muitos desprezam, mas eu vou fazer ela o meu melhor. A palavra diz que ele enfrentou o leão, a palavra diz que ele enfrentou o urso, e Deus estava preparando Davi para alcançar coisas maiores. Deus estava preparando Davi para quando chegasse esse dia e ele perguntasse ao Senhor: subirei eu para Israel? Deus falou: sobe. Por que Davi tinha esse quebrantamento? Porque entusiasmo humano tinha passado, a força humana tinha passado, a presunção, o afoito, as decisões afoitas tinham passado. Ele já tinha passado tantas lutas, tantas provações, enfrentou o leão e o urso, depois diante de todo Israel, enfrentou Golias, venceu Golias, se tornou herói, depois recebeu uma equipe para comandar, e foi conquistando um nome forte em Israel, se tornou genro de Saul, mas novamente veio a perseguição. Saul, com inveja, queria destruir Davi, e Davi se exilou lá em Ziclag, e anos ele esperou a oportunidade de Deus cumprir a promessa na vida dele. O que é Hebron para Davi? O que é Hebron para nós? É Deus confirmar promessas que nós temos esperado há anos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, estaremos celebrando conquistas na nossa vida junto com a nossa igreja em Hebron. Quem recebe diz amém. Então levanta as mãos, fala: eu declaro, esta manhã não vou desistir, ainda que haja lutas, ainda que haja pressões, ainda que aparentemente as minhas tarefas pareçam tão pequenas diante dos meus sonhos, eu farei o meu melhor e vou alcançar o meu Hebron, em nome de Jesus.
Quem pode aplaudir o Senhor? Fala para o seu irmão, seu Hebron está chegando. Glória a Deus, irmãos. Davi, um homem quebrantado, ele não agiu pela influência do óbvio, do natural. Ele perguntou a Deus, subirei? Deus falou, sobe. Por que Deus não falou, sobe para Hebron? Alguém já perguntou a Deus? Quem tem consultado a Deus? Quem tem decisões importantes para tomar? Deixa eu ver, levanta a mão, né? Decisões que são importantes para você, para a sua família, para a sua vida profissional. Deus não vai te deixar sem resposta. E a resposta de Deus vai te dirigir para alcançar o melhor que Ele tem para você, para alcançar o seu Hebron, que é a realização das promessas de Deus para você. E não só para você. Davi levou a equipe dele. Davi levou a família dele. Davi ensinou a equipe dele a levar a família dele. Se tem algo que nós vemos na fonte da vida, graças a Deus, é uma igreja que valoriza a equipe. É verdade ou não é? Quem se sente amado, respeitado e valorizado, servindo a Deus na fonte da vida, levanta as mãos e fala, obrigado, Senhor. Obrigado porque a minha igreja valoriza meus dons, meus ministérios. Valorizar é dar oportunidade, não é bajular. Quem entende o que eu estou falando? A igreja dá oportunidade e cobra, porque nós temos que ter responsabilidade, como Davi teve. Então, quando a igreja te dá uma oportunidade de servir no altar, de servir numa atividade da igreja, como deu para mim, Abismo, a oportunidade de estar diante de uma igreja tão abençoada em Brasília. Meu irmão, minha irmã, nós temos que dar o nosso melhor como Davi, e temos que nos alinhar, e lá em São Paulo vai ser um tempo de alinhamento, de renovar a unção para o ano de 2026 ser um ano mais abençoado ainda. Por que Deus não falou sobe para Hebron? Deus estava provando o quebrantamento e a sensibilidade de Davi. Quem já tomou decisões precipitadas, achando que era de Deus, e depois lá na frente, quando não teve o resultado que esperava, se frustrou. Foi precipitado. Davi não foi precipitado. Ele falou, Deus, mas eu vou subir para onde? Para onde? Irmão, o coração é enganoso. Põe a mão no seu coração e fala, coração, um dia você está a 1000 por hora, outro dia você está a menos 1000. Quem é ser humano aqui? Levanta a mão. Tem dia que você levanta disposto a falar, vem 10 Golias. Tem dia que você levanta disposto que ninguém me procure hoje. Ainda bem que a gente não caminha pelo coração. Jeremias fala que o coração é enganoso. O diabo é especialista em tentar usar as suas emoções para te impedir de alcançar o seu Hebron. Quem entende o que eu estou falando? Ele é especialista. Será que o diabo não falou para Davi? Por que você não vai logo ser fiel aí aos filisteus? Saul, teu sogro, que você honrou, que você serviu, te maltratou, quer te destruir. E quando Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes, a equipe dele falando, mata Davi, é Deus que está te dando a vitória. Até profecia ele recebeu, ó, Deus entregou os inimigos, pega a espada e mata Saul. Ele cortou a orla da veste, o coração dele.
movido pelo Espírito, ele sentiu uma pontada. Não é por aí. Meu irmão, não deixe emoções momentâneas destruir a sua caminhada. Quem não vai? Vocês lembram quando ele queria julgar com as suas próprias mãos? Nabal, que Nabal, ele guardou o rebanho de Nabal com seu exército, com a sua equipe, e ele pediu para ele compartilhar algum alimento com ele. Nabal maltratou ele. E o que Davi fez? Ele ia destruir Nabal, mas Abigail interviu, falou: não julgue o mal com as suas próprias mãos, para que quando você for rei, você não tenha as mãos manchadas de sangue. Oh, meu irmão, quem quer fazer essa caminhada perguntando: Deus, devo fazer? E o que eu devo fazer? Quem quer fazer essa caminhada? Sensibilidade espiritual levou Davi a chegar a Hebrom. E Hebrom foi uma conquista coletiva. Hebrom significa associação, unidade. Nós vamos alcançar o Hebrom não individualmente, mas coletivamente. Veja o exemplo de Josué e Caleb. Josué e Caleb foram dois numa geração que confiaram em Deus, que cria que Deus era poderoso para destruir as fortalezas e os gigantes de Canaã. Mas a palavra diz que todos os demais da geração deles não confiaram em Deus. E Deus falou: por isso vocês vão perecer no deserto. Irmãos, e Josué e Caleb esperou 40 anos, até que aqueles príncipes e aquela geração perecesse no deserto. Mas depois eles alcançaram a promessa. Promessa de Hebrom não é uma promessa individual, é eu, a minha família, junto com a minha equipe, vamos alcançar as grandes promessas que Deus liberou sobre nós. Quem crê nisso? E na fonte da vida, meu irmão, sua família não vai ficar para trás. Filipenses diz: aquele que começou, pode projetar, por favor, Levi. Filipenses 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou, eu estou na atualizada. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Quem crê que o vós inclui a sua família, a sua primeira geração, a sua segunda geração, você consegue ver até a quarta geração. Quem quer declarar sobre a sua descendência: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem pode aplaudir ao Senhor por isso? E não foi fácil para Davi chegar em Hebrom, não é fácil. Rebeldes pereceram no deserto. Saul pereceu debaixo do espírito de rebelião. Mas Davi, a sua equipe e junto com a sua família chegaram em Hebrom. A unção que ele recebeu décadas atrás, as provações que ele passou, as lutas que ele passou, as vitórias que ele teve, o reconhecimento que ele foi conquistando, legitimou ele para ser rei, primeiramente em Judá, e depois de 7 anos em Jerusalém. Meu irmão, minha irmã, nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. Semanas antes de Davi chegar em Hebrom, talvez nem meses, semanas, ele passou uma das maiores provações. Meu irmão, o diabo não sabe o futuro.
O diabo não é capaz de conhecer o futuro, mas ele é astuto. Ele tenta determinar o seu futuro. Quem entende o que eu estou falando? Ele tenta determinar o seu futuro de morte, de vergonha, de destruição. Mas aquele que começou a boa obra em vós é poderoso para terminar. Semanas antes de Davi entrar em Hebrom, Davi saiu com os exércitos dos filisteus, e certamente na batalha, aquilo que o rei dos filisteus falou: Davi não é aquele famoso em Israel? No meio da batalha ele vai se unir com Saul, e para agradar o seu povo e o seu rei, ele vai se levantar contra nós. A fama de Davi chegou até longe, até na terra dos filisteus. Meu irmão, à medida que você caminha na fonte da vida, você vai construindo uma história. Deus vai registrando os seus passos. Você vai alcançando reconhecimento. Primeiro perante a sua família, depois diante da sua equipe, depois na sua tribo, para a honra e glória do Senhor. E todo prognóstico maligno, toda praga liberada contra você não vai prevalecer, mas a unção que Deus te deu há 10 anos atrás e que vai ser renovada esse ano em São Paulo e que vai prevalecer nos próximos 10 anos da sua vida, te levando a conquistas maiores. Ziclag para Davi foi quase o fim. O rei dos filisteus falou: não volta, não vai lutar conosco. Quando ele voltou, cidade queimada, familiares levados cativos, patrimônio destruído, roubado, saqueado. O exército de Davi se voltou contra ele e falou: é sua culpa que nós estamos vivendo isso. É sua culpa. Falaram em apedrejar Davi, mas a palavra diz que ele se fortaleceu no Senhor, seu Deus, porque ele recebeu anos atrás a unção e ele obedeceu a palavra. Ele não tentou atalhar, ele ouviu a voz de Deus. Ele tomou decisões que muitas vezes contrariou a sua equipe. A equipe queria que ele fosse para Jerusalém, era o óbvio, mas falou: não, eu vou para Hebrom. Deus falou para mim ir para Hebrom. Ele foi zeloso nas pequenas tarefas que muitos desprezaram, mas chegou o dia, meu irmão, que a tribo de Judá ungiu Davi rei sobre Hebrom. Fique em pé comigo. Nós vamos caminhar esse semestre junto com a nossa igreja para celebrar conquistas e para renovar a unção de Deus sobre nós para os próximos 10 anos. Quem quer isso na sua vida? Ziclag, Deus deu a vitória a Davi. A palavra diz que o Senhor restituiu sua família e a família de todo o seu exército, e que eles retomaram o que foi saqueado e ainda mais. Meu irmão, Deus é fiel. Fala comigo: aquele que começou a boa obra sobre a minha vida, na igreja Fonte da Vida, palavras que estão sobre mim serão realizadas. Meu Hebrom vai chegar em nome de Jesus. Amém. Quem pode aplaudir o Senhor?